Responda rápido. Quanto é 7 vezes 9? Qual é a fórmula de Bhaskara? Quais são as classificações dos triângulos quanto ao comprimento dos lados? Muitos jovens e adultos ficam de cabelo em pé quando o assunto é matemática. Mas este ano, a relação entre os alunos do Estado e a matéria está se transformando, e para melhor. A Secretaria de Estado de Educação implementou em 2015 o projeto Matemática 360 Graus. Se trata de um conjunto de estímulos com atividades que promovam mais determinação dos alunos no processo de aprendizagem da disciplina. Diversas ações foram sugeridas às escolas, contemplando as competências deste século como não apenas aprender conceitos, mas usar na vida o que aprendeu com a criatividade, expressar ideias e utilizar recursos como a tecnologia. Liberdade para os professores desmistificarem entre os estudantes aquele famoso medo pela área. Na Escola Estadual Hebe Camargo, em Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio, a novidade foi um laboratório sustentável de matemática. Por que ficar apenas em sala de aula com ensino teórico, exercícios e provas, se os alunos podem fazer experimentos e jogos? É o que explica a professora Daniela Mendes, que coordena o projeto. A diferença é que os alunos, pesquisas indicam que pessoas precisam de apoio concreto, em sua maioria, para compreender o abstrato. O ensino de matemática com giz, quadro, e tradicional, ele contempla apenas o abstrato, mas essas mesmas pesquisas que eu tenho feito, essa bibliografia que eu tenho revisado, mostram que 3/4 da população não conseguem alcançar o abstrato, sem passar pelo concreto. Então é esse o diferencial do nosso laboratório. A gente não trabalha só com material concreto, a gente trabalha com material concreto específico à disciplina, a matéria que está sendo estudada. Então, se eu vou trabalhar trigonometria, o material é específico para o ensino de trigonometria. Ele é pensado. Os alunos, durante as oficinas, eles têm liberdade para interferir no material. Então, eles modificam o material, eles melhoram o material, eles modificam a oficina. É um processo muito dinâmico. A diferença para uma aula expositiva é que uma aula expositiva, ela é monodirecionada. Ela é de mim para você. Eu falo e você escuta. Eu falo e você escuta. Eu já começo a partir de verdades absolutas que eu passo para você, que eu transmito para você, como se o ensino pudesse ser transmitido, como uma gripe. Não é. A educação, o aprendizado é uma coisa que é construída. E é isso que a gente faz, a gente constrói o aprendizado de matemática usando não só material concreto, a gente usa modelagem de fenômenos do dia a dia. Além do laboratório, as aulas contam com alunos monitores. A coordenação é do professor Peterson Soares. O projeto Monitoria ele consiste em você ter uma equipe de alunos monitores, onde ele não precisa ser o expert em matemática, ele precisa saber aprender com facilidade e ensinar com facilidade, né? A principal missão do projeto é que o professor não tem uma linguagem que não fica acessível totalmente ao aluno o tempo inteiro. Então, o monitor ele tenta transmitir aquele ensinamento do professor para o aluno com mais facilidade. Então, tem alunos que conseguem entender um pouco melhor com o projeto de monitoria do que simplesmente com o professor de matemática, né? Além disso, a gente consiste num planejamento onde temos 5 tempos de matemática, um é totalmente do monitor, onde ele planeja a sua aula dentro de um conteúdo já trabalhado pelo professor. Então, ele verifica quais são as dificuldades da turma ou reforça através das atividades autorreguladas do Estado, né, e reforça aquela matéria com a turma. Então, isso garante um aprendizado muito melhor para o aluno dentro da sala de aula. Então, a gente consegue ter uns índices de desenvolvimento em matemática maiores por conta do projeto, porque a gente tem essa equipe nos auxiliando na aprendizagem. Parte principal na monitoria, os alunos destacam que o sucesso desta ideia se deve ao laboratório que transformou o ensino. É um jeito bem diferente, né? Eu nunca tinha visto algo parecido com isso. Foi uma experiência nova, mas bem legal, foi bem satisfatório. Foi um jeito bem novo da gente estar entrando em contato, né? Vendo como
a matemática funciona mesmo, né? Nos instrumentos, nos jogos, no Mangarrai e até dentro da sala de aula, porque aí os objetos vão para dentro de sala, então a gente pode ver ao invés de ficar só no papel, né? Já gostava, mas aqui eu desenvolvi um gosto um pouco diferente. Eu comecei a gostar de uma forma diferente, né? Mas eu já tinha essa coisa pela matemática. Foi um jeito diferente de olhar para a matemática mesmo, não olhar como aquela coisa, a gente olha só teoria, só papel. Eu posso ver que dá para se fazer coisas bem legais com a matemática. Aplicar de formas bem diferentes do que só nos cálculos e só respondendo perguntas. Eu acho uma forma que consegue fazer com que você fique mais em contato, né? Faz que você se envolva melhor. Então eu acho que atrai um pouco mais do que só ficar copiando e resolvendo questão. Acho um projeto muito bacana de não só aprender a ter o contato ao conhecimento apenas com a professora. Conseguir passar o que eu entendo e também aprender com os meus colegas, eu acho isso muito interessante, ainda conseguir juntar a minha facilidade de aprender e para poder passar para as pessoas de um modo que eu entendi, isso também fica mais fácil no conhecimento. O professor Peterson ressalta que o aluno aprender com o monitor não desvaloriza o trabalho do professor. É muito importante que o professor reconheça que ele não é o dono de todo o saber na hora de transmitir. Né? Então, se você tem um aluno que ele consegue aprender com o monitor e tem dificuldade de entender o que você fala, ótimo, porque pelo menos ele está aprendendo. É isso que o professor tem que se preocupar, no aprendizado do aluno. Então, se ele consegue, nessa linguagem, a linguagem do monitor, consegue chegar a ele, então quer dizer que você está conseguindo transmitir a matéria, porque tudo parte do professor. O professor passa para o monitor passa para o aluno. Então, continua ainda o saber principal com o professor, mas a forma como está chegando no aluno é que está sendo diferenciada. O importante é chegar. Os materiais utilizados são modificados dependendo da matéria a ser estudada. Um espaço do saber que deixa a formalidade de lado. Solução encontrada também pela professora Thaís Salles, na Escola Dorval Ferreira Cunha. Observando a dificuldade dos alunos em entender os poliedros, a professora apostou na ideia de usar slides e origamis para que os estudantes possam ver e até mesmo desenvolver seus próprios poliedros. Essa parte da matéria que a gente está trabalhando é geometria, né, espacial, ou seja, 3 dimensões. Imagina você explicar uma coisa, né, que está em 3 dimensões, só que você fazer o desenho num quadro que são 2 dimensões, né? Então, assim, é complicado, fica mais difícil deles entenderem. Agora, quando você traz o material, você constrói o que vai ser estudado. Então, eles pegam o material desde o início e vão construindo. E a partir dessa construção, eu vou falando do conteúdo que a gente tem que abordar e a gente vai explicando. E eles vão tocando, eu poder mostrar para eles, né, o que são faces, vértices e arestas, e eles poderem ver, tocar, facilita muito mais do que você ir lá desenhar no quadro. Primeiro que para desenhar isso aqui no quadro, né, tem que fazer desenho em perspectiva, essas coisas todas. Os alunos, é claro, aprovaram a ideia e já melhoraram as notas. Não conseguia nem ouvir o nome matemática na minha frente. Para mim, a pior matéria era matemática. Aí agora, mas me identifico mais, consigo aprender 1000 vezes melhor. Aprendi bastante e daqui para frente só consegui melhorar o que eu não conseguia, entendeu? Só tirava nota baixa, agora tenho uma nota muito boa. Eu achei bem interessante porque a gente estava tendo um pouco mais de dificuldade a aprender a matemática e com os poliedros a gente foi desenvolvendo um pouquinho mais essas dificuldades e aprendendo. Este ano, a SEDUC iniciou as atividades na primeira escola pública com foco em ciências exatas e ainda com a proficiência em inglês e mandarim. O Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Souza, Intercultural Brasil-China. Estas ações reforçam os avanços da educação no estado e a importância dos incentivos aos estudantes fluminenses.